Tema polêmico, hoje no canal vou falar sobre os golpes no consórcio. É algo meio chato de falar, mas você, cliente, precisa saber como se defender disso aí. O mercado tá cheio de golpistas aí querendo enganar você, mas esse vídeo vai ajudar você na tomada de decisão. Meu nome é Michael Freitas, eu sou especialista em cartas de consórcio há mais de 7 anos no mercado, com mais de 1 bilhão sob gestão, e o objetivo desse canal é ajudar você na tomada de decisão para você comprar melhor. Então, se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta e já se inscreve no canal. Golpes no consórcio são mais comuns que você possa imaginar. Infelizmente, hoje no Brasil, nós passamos por alguns momentos, como em qualquer outro negócio, de muitas pessoas querendo se aproveitar, né, das outras pessoas. Às vezes, por ser um assunto novo para algumas pessoas, elas não têm conhecimento suficiente, e aí essas pessoas acabam, muitas vezes, aplicando falsas promessas e acabam prejudicando esses clientes, né? Por isso que muita gente acaba falando mal do consórcio, mas é porque ela realmente teve, às vezes, uma falta de vamos dizer assim, uma experiência positiva, né? Porque o consórcio em si, pessoal, o consórcio ele é maravilhoso. O consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central, o consórcio é seguro e o consórcio ajuda você a comprar os teus bens. Então, quando você tem uma experiência negativa com o consórcio, geralmente a tua experiência ela não é baseada na administradora ou baseada no produto, ela é baseada na pessoa que te vendeu. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né, para não cair em golpes, né? Vou pegar o primeiro ponto, são as falsas cartas contempladas. Tem muita gente que busca o crédito imediato através de cartas contempladas e muitas vezes essas cartas elas não existem no mercado. Então, como que eu posso olhar para isso e me defender? Primeiro ponto, cartas contempladas com valor muito baixo de entrada. Isso já é um ponto de atenção que você tem que cuidar. Geralmente as cartas contempladas elas têm um valor de mercado muito parecido no mercado aí, independente da administradora, né? Então, cartas contempladas com uma entrada muito baixa, 10%, 15%, geralmente são muito baratas. Então, aqui você tem que ter um cuidado, né? Não existe milagre e não existe mágica, né? Porque a carta contemplada, para ela existir, alguém teve que vender essa carta e ganhar também com isso, né? Então, pelo menos essa entrada tem que ser pago o valor que essa pessoa pagou e mais o lucro para valer para a pena ela vender essa carta contemplada. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que cuidar. Segundo ponto que você pode fazer para se defender é, além de pedir o extrato dessa carta contemplada para provar que essa carta existe, você pode entrar em contato com a administradora e com os dados do extrato, com o grupo, com cota, com contrato, se informar que essa carta já está contemplada ou que essa carta existe mesmo, né? Muitas vezes as pessoas compram cartas contempladas sem olhar para isso, né? E aí acabam muitas vezes se frustrando após o pagamento. Porque a carta contemplada ela vai funcionar assim, você vai dar uma entrada primeiro e aí a carta ela vai demorar aí um dia, por exemplo, para entrar no teu nome. Então você tem que ter esse cuidado, né? Não pagar por ela sem ela estar realmente contemplada. Então tenha esse cuidado quando você buscar uma negociação, busque o extrato, busque a administradora e se informe se ela realmente está contemplada, tá? Esse é o segundo ponto. Tem casos, pessoal, que muitas vezes tem gente vendendo carta que ela não está contemplada como se ela já estivesse. Então a administradora ela vai poder te dar essa informação se ela realmente está contemplada. Outro golpe muito comum, vamos dizer assim, são as falsas promessas de contemplação. Esse aqui é outra coisa que você tem que ter muito cuidado. Não existe milagre, não existe mágica, né? Primeiro ponto, porque o consórcio, ele é um planejamento. Então, quando você pensa no consórcio, nas suas formas de contemplação, tem algumas formas que você até consegue, vamos dizer assim, quase ter o controle. Quase. Não é ter o controle 100% da operação. Tem muita gente prometendo contemplação sem dar lance, né? Somente no sorteio. Isso é impossível de acontecer. Você não consegue prever uma contemplação, se vai acontecer em 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque o sorteio é sorte, né? A gente sabe que no sorteio vai depender de uma assembleia, um sorteio de uma loteria federal e muitos grupos vai contemplar uma pessoa por sorteio, 2, dependendo da característica do grupo, 3, isso vai depender de administradora para administradora, mas se você tem, por exemplo, 1.000 participantes, 2.000 ou 3.000 participantes,
Imagina que o vendedor vai falar para você que todo mundo vai contemplar em 1 ano. É impossível, não vai ter saldo suficiente para que isso aconteça. Porque o consórcio ele é feito de pessoas pagando, então nunca vai ter saldo suficiente para contemplar todo mundo via sorteio em 10 meses, por exemplo. Então, promessas de contemplação sem trabalhar com o lance, você tem que ter cuidado. Muito provavelmente o vendedor está querendo passar, vamos dizer assim, a perna em você para que você compre na emoção, beleza? O que eu posso fazer para contemplar o meu consórcio, então, com vamos dizer, um pouco mais de certeza, né? Que também não pode ser uma garantia de contemplação. É trabalhar com os lances. Quando você trabalha com os lances, se você trabalhar com lance livre, por exemplo, que o lance livre nada mais é que um leilão, você consegue buscar o histórico do grupo lá, busca os últimos 6 meses, o último ano de lance, e aí em cima disso o corretor consegue muitas vezes montar um estudo, apresentar para você, onde você cobriria o valor do lance dos últimos meses. Aí sim você consegue ter um pouco mais de certeza assim, que você vai contemplar. Mas mesmo assim, não pode ser uma garantia de contemplação. Porque vamos lá, imagina só, dependendo da administradora, tem 10 mil vendedores de consórcio que representam ela, beleza? Aí o Michael, ele está conversando contigo, eu apresento o estudo dos últimos 6 meses e você cobre lá em 1% o valor do lance, em uma parcela, né? Só que, da mesma forma que o Michael está conversando com o cliente, eu tenho mais 20, 30, 40, 50 vendedores conversando com os clientes também. E aí o outro cliente lá, o Zezinho, por exemplo, ele orienta o cliente não ofertar uma parcela ou 1% a mais. Ele orienta o cliente dele a ofertar 2 parcelas ou 2% a mais. Então, como o lance livre, ele é um leilão, quem vai acabar contemplando vai ser o cliente do Zezinho e não o cliente do Michael. Então, mesmo que seja feito o estudo dos últimos meses, você não pode ter uma garantia, uma certeza que você vai contemplar imediatamente. Então, tem que também ter esse cuidado. E a minha sugestão que eu dou sempre para você é que quando você entrar num consórcio dessa forma, não entre com a urgência de contemplação imediatamente no primeiro mês, porque aí você pode se frustrar e achar que o produto não é para você. Entre com um pouco mais de prazo, um pouco mais de calma, para que essa contemplação aconteça, né? Se caso for da sua vontade contemplar no lance livre, né? Mas aconteça com mais tranquilidade. E aí também tem outras formas de contemplação aí com outros lances menores, com lances limitados também, que aí vai depender de característica para característica. Mas os golpes mais comuns são as falsas promessas de contemplação, que você tem que cuidar, e as falsas cartas contempladas, ou as cartas contempladas com entrada muito baixa, né, fora do valor do mercado. Se você tivesse cuidado, se você na hora de comprar um consórcio, você buscar a corretora que você está conversando, buscar informações sobre ela, buscar informação sobre o vendedor, ok, isso vai ajudar muito na tomada de decisão. Então, olhe quem é o corretor que você está negociando, busque uma corretora com tempo de negócio, com experiência, com uma base legal aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito melhor atendido, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você na tomada de decisão. Peço mais uma vez que você compartilhe, comente aqui e se inscreva nesse canal. Um abraço!